Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. Se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos, seus serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, vai empilhar um bloco em cima do outro e depois você vai customizar, alterando os textos, as imagens, os vídeos, os links, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar a sua conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar, criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Juliana. A Juliana atua no nicho de gestão e empreendedorismo voltados para o ramo alimentício, seja para amadores ou profissionais. A gente analisou uma outra página da Juliana e agora a gente vai analisar essa aqui, que é focada em como fazer uma cheesecake perfeita. Então, a base definitiva dessa cheesecake mais 5 coberturas é um e-book, onde ela ensina como fazer este doce. Então, é um low ticket, é um produto de entrada dela aqui de qualificação de leads para depois poder vender os outros produtos dela. Vamos dar uma olhada aqui na página da Juliana. Então, Cheesecake New York perfeito, a base definitiva mais 5 coberturas irresistíveis, aqui tem a capa, aqui a precificação, botão de ação. Então, é um produto que mais de fim de ano, né? Uma oferta mais de fim de ano. Ok, aqui tem os bônus. Novamente um botão de ação, tire suas dúvidas. Aqui tem um checkout americano. Garantia de 7 dias. Aqui, o quem somos nós, um novo botão de ação. Legal, Juliana. Então vamos começar aqui, tem um contador regressivo aqui em cima, né? Mas vamos começar aqui pela sua primeira dobra. Eu tiraria aquele contador regressivo só para, acho que ele não faz muita diferença nesse momento aqui na sua página. Cheesecake New York perfeito, a base definitiva mais 5 coberturas irresistíveis. Legal. Eu traria alguma coisa do tipo, como fazer, ou aprenda o passo a passo para preparar, enfim, eu traria alguma coisa nesse sentido na sua headline, mas se você quiser manter cheesecake New York perfeita, a base definitiva mais sem coberturas irresistíveis, isso não é prejudicial também. O que eu alteraria de cara na sua primeira dobra? Essa imagem, ela tá muito bonita, né? É uma foto aqui de um cheesecake muito legal, muito bonito. Só aplicaria isso aqui como se fosse um mockup mesmo. Colocaria isso como se fosse um tablet, um computador, para deixar bem com cara de e-book, mostrar que é uma versão digital, que é um livro digital, que a pessoa não vai receber um livro físico. Colocaria numa tela de celular, num tablet, num computador, aplicado para a pessoa ver a forma de acesso que ela vai ter. Aqui você, né, já começa. Com este e-book, vai aprender a preparar um cheesecake New York cremoso e elegante, ok? Aprende uma receita base testada e 5 coberturas irresistíveis, tudo por R$ 9,90, né? Então, aqui a sua cópia ela tá bem explicativa. O que que eu faria? Eu transformaria esses dois aqui numa dobra só. Ao invés de ter o seu botão de ação aqui embaixo, eu já teria ele aqui. Talvez até trocar esse bloco aqui de texto com imagem por um texto com imagem e botão. E daí você pode eliminar esse bloco daqui. Ou se você quiser manter esse bloco, só passar essa precificação aqui, essa ancoragem de precificação, toda para cá. Então, poderia já ter ali de R$ 24,90 por apenas R$ 9,90, porque você já tem aqui o preço. Só faria a ancoragem. Tira isso aqui e o botão de ação, e daí você vai deixar aqui só o botão de ação. E usar o mesmo fundo para esses dois blocos daí, para transformar isso tudo numa grande dobra só. Um ranch no Réveillon com uma sobremesa que realmente impressiona. Aqui seria interessante se você tivesse variações, ou se pelo menos fosse uma versão que não limitasse tanto cronologicamente. Aqui a gente está pensando em um produto que, claro, ele pode ter esse apelo de fim de ano, é interessante,
mas você pode criar outros momentos de venda ao longo do ano. As pessoas, elas querem empreender, elas querem ganhar dinheiro o ano inteiro, elas querem formas de, hã, empreender, por exemplo, no ramo da alimentação, de se tornar um confeiteiro, uma confeiteira, o ano inteiro. Então você não precisa limitar isso só ao fim de ano. Eu entendo que o fim de ano pode ter um apelo, que esse pode ser um produto que tenha um up durante o fim de ano, mas eu traria algo aqui que não limitasse tanto para algo só como fim de ano, deixasse algo que a pessoa pudesse, ao longo do ano, ter esses momentos de venda sem ter que ficar trocando copy. Se você quer levar para a mesa da virada, e daí ajustaria na copy como um todo. Se você quer levar para a mesa do seu cliente um doce elegante, bonito, elogiado por todos, se você quer aprender a preparar um doce elegante, bonito, elogiado por todos, seja para família, amigos ou clientes, concentre as suas forças em aprender a base definitiva do cheesecake New York e assim por diante. Por que arriscar uma receita qualquer, justamente numa data especial, correr o risco de errar a textura ou servir uma sobremesa comum? Entende? Aqui você consegue fazer pequenas alterações na copy que já resolvem o problema, já deixa isso transmitindo que, é uma sobremesa de momentos especiais, mas não precisa limitar apenas ao réveillon. E daí eu faria o quê? Essa parte aqui, beleza, é a sua abertura de copy, deixaria isso separado. Depois eu poderia fazer isso aqui, ó, com este e-book você vai aprender isso aqui, você pode, por exemplo, ser um bloco de texto com imagem, onde você vai ter exemplos desses 5 sabores. Então você vai ter uma foto do de frutas vermelhas, uma foto do de doce de leite com paçoca, ou um de goiabada, ou um de enfim, para a gente está falando aqui de algo que a alimentação ela tem um atrativo visual muito grande. Você tem isso aqui na capa, né, é um cheesecake muito bonito, mas não tem no restante da sua página. A gente passa o restante da página inteiro sem ter nada disso. E é é o clichê, mas é fato, a gente come um pouco com os olhos também. Quando a gente vê uma comida que ela parece ser boa, isso já nos dá uma sensação, uma vontade de comer aquilo maior. Então, se já dá vontade de comer, por que que não daria vontade também do seu cliente de aprender a preparar? Ele pode querer aprender a preparar para ele consumir ou aprender a preparar para ele vender para os seus próprios clientes. Então, a gente pode criar essa vontade, esse desejo através do visual. Então, eu traria mais imagens desses outros exemplos aqui ao longo da sua página. Um deles poderia ser aqui, num bloco, por exemplo, mostrando só isso aqui. Em outro, poderia ser isso aqui, por exemplo. Você poderia ter essa outra parte aqui poderia se tornar um bloco à parte, onde vai ter ali, por exemplo, o script do WhatsApp ao lado de uma imagem de um desses cheesecakes. O importante é você ir reforçando visualmente ao longo da sua página para ir despertando esse desejo, causando essa vontade na pessoa de adquirir o seu produto para que ela aprenda a fazer também. Daí você tem um bloco só de bônus. E esse bloco de bônus você usa um bloco de lista simples. Olha como fica tudo junto, assim, tudo difícil de ler, tudo difícil de entender. A informação ela tá toda muito grudada, a gente não tem uma hierarquia na informação. Então o que que eu trocaria? Você pode, o ajuste mais simples, trocar por um bloco de texto. Daí você faz uma linha como presente você recebe, na linha de baixo vai ter o script de vendas e depois na linha de baixo o talão de pedidos. Esse é o jeito mais simples. Mas o jeito mais interessante para o seu cliente, e não para a gente na hora que está construindo, ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o outro, mas é mais interessante e ajuda mais na conversão. Seria você trocar por um bloco de texto com imagem. E daí você vai ter ali, por exemplo, bônus exclusivos da subheadline. Como presente você vai receber. E daí você vai fazer assim. Você vai ter uma imagem desse script de vendas. Você vai ter ali o título: Script de vendas via WhatsApp para confeiteiras. E depois você vai ter a descrição. Você vai receber um script de vendas via WhatsApp para confeiteiras, com sugestões de abordagens de clientes, dicas de como iniciar uma conversa, oferecer as opções do cardápio, oferecer combos, recuperar vendas e conversas passadas, etc. Você vai ter esse texto ao lado ali acima dele vai ter o título e do lado vai ter essa imagem
que vai ser uma imagem que vai representar esse script de vendas, que pode ser, por exemplo, um print ali do WhatsApp ou uma foto de um celular com o WhatsApp aberto, com uma dessas mensagenzinhas ali, que foi enviada para um cliente como forma de recuperação, como forma de apresentação, forma de mostrar o cardápio, enfim, vai ter um exemplo disso. Depois você vai ter uma cópia desse bloco ali de texto com imagem, onde você vai ter outra imagem que vai ser o do talão de pedidos, daí vai ser ou um mockup ou uma foto desse talão de pedidos, e ali vai estar, bônus 2, talão de pedidos. E o embaixo vai ter o texto descrito. Talão de pedidos, um arquivo pronto para imprimir e facilitar o atendimento às suas encomendas, ideal para quem deseja organizar pedidos com profissionalismo e praticidade. Percebe como você vai deixando mais interessante e mais organizado visualmente quando você faz essas separações? Vai ter ali uma imagem representando o bônus, vai ser o título do bônus, a descrição do bônus. Depois embaixo vai ter a imagem do outro bônus, o título do outro bônus, a descrição do outro bônus. Vai ficar muito mais organizado do que isso aqui que está tudo numa linha só de um bloco de lista. Esse bloco de lista que ele você joga fora, tira ele daqui. Se você não quiser fazer desse jeito, onde vai ter uma imagem para cada um, pelo menos troque isso aqui para um bloco só de texto, e daí você faz essa quebra. Dá um enter aqui para botar isso aqui para baixo, e dá um enter para botar esse outro trecho aqui para baixo. E daí, pelo menos ele não vai ficar tudo tão grudado. E novamente, assim como eu sugeri nesse primeiro bloco de ser tudo uma cor só, esse bloco aqui onde você vai fazer a descrição dos seus bônus, esses blocos você vai deixar todos também na mesma cor de fundo. Então vai ser uma cor de fundo para o bloco onde vai aparecer o bônus 1, a mesma cor de fundo para o bônus 2 e a mesma cor de fundo aqui para o seu bloco onde você vai fazer o CTA com a apresentação do preço. Depois você tem um bloco de tirar dúvidas. A gente tem um bloco exclusivo de FAQ, um bloco de perguntas frequentes. Claro que funciona como um bloco de lista, pode funcionar, mas visualmente fica mais interessante quando você tem um bloco, por exemplo, que tem um um menu que se expande, se recolhe, que é o nosso bloco de FAQ. Então você pode colocar lá só a pergunta: como vou receber o produto? E daí na parte da resposta, você vai receber o link para acessar os produtos automaticamente no e-mail. Na linha de baixo, tem uma garantia? E daí na resposta vai ter. Você tem 7 dias para acessar os produtos. A mesma coisa o outro. Serve para quem está começando do zero? Sim, dessa forma você já começa da forma correta e sai na frente dos concorrentes. O que, que poderia ter ainda ao longo da sua página, tá? Como a gente está falando aqui de um livro, mesmo sendo um livro digital ainda assim um livro, normalmente os livros eles têm capítulos, eles têm divisões, então você poderia ter, caso faça sentido, um bloco onde você vai apresentar ali 2, 3, 4 capítulos desse livro, como que ele é dividido. Então, sei lá, os fundamentos para a preparação de um cheesecake, capítulo 1. Capítulo 2, como preparar a base do cheesecake. Capítulo 3, 5 receitas de caldas e coberturas para o seu cheesecake. Por exemplo, e daí você vai ter, em cada um desses blocos, você pode utilizar, por exemplo, um bloco de caixinhas, onde tem ali 3 caixinhas, uma para o capítulo 1, uma para o capítulo 2, uma para o capítulo 3, você vai ter uma imagem que representa o capítulo 1, um título e uma descrição. Uma imagem que representa o capítulo 2, um título, uma descrição, uma imagem que representa o capítulo 3, um título, uma descrição. Isso pensando, eu pensei agora numa estrutura que seria lógica, né? Os fundamentos gerais, como capítulo introdutório, no meio o como preparar a base, como, né, preparar o corpo ali do seu cheesecake, e o capítulo 3 como preparar as caldas e coberturas, que seria as 5 receitas diferentes. Não sei se o seu e-book está organizado assim, não sei como ele está organizado, mas aqui pensando, se ele tivesse uma estrutura como essa, eu faria isso. Se ele tiver uma estrutura aí de 5, 6 capítulos, ao invés de fazer como caixinhas, você pode fazer também como texto com imagem. E daí você vai botar uma imagem para o capítulo 1, um título, uma descrição para o capítulo 1, uma imagem para o capítulo 2, um título, uma descrição. Ah, mas eu não tenho imagem para representar cada um dos capítulos. Beleza. Então você pode utilizar, por exemplo, um bloco de texto em 2 colunas e você vai colocar a coluna ali de você vai escrever numa coluna, capítulo 1, e daí você vai colocar ela, por exemplo, como 25%, enquanto a outra vai ocupar 75% da sua página. Então, capítulo 1, 25%. A descrição dela vai ocupar
No capítulo 1 você aprende X, Y, Z, e vai ocupar 75%. Depois embaixo vai ter novamente um bloco de texto em 2 colunas. Na coluna A vai ter capítulo 2, e daí ele vai estar também com 25% do tamanho. E na do outro lado vai ter a descrição desse capítulo 2. Embaixo vai ter capítulo 3, novamente, 25 a 75, vai fazendo nessa proporção. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a coluna 1, onde vai estar escrito isso, vai estar sempre pequenininha. E a coluna 2, que é onde você vai colocar a maior parte do seu texto, vai estar grande, vai estar ampla, vai estar com 75% de largura. Assim você consegue descrever e a pessoa tem uma noção do que ela vai encontrar por dentro do seu material. É tipo quando você vai numa livraria e você dá aquela folhada num livro, sabe? Você vai numa livraria, você pega lá o livro, você dá uma olhadinha no índice, você folheia ali rapidinho, vê umas 2, 3 páginas, às vezes dá uma lida na orelha. É essa sensação, é isso que a gente quer causar no nosso leitor quando a gente está vendendo um livro digital. A gente está tentando emular esse sentimento. Depois você tem aqui um bloco de checkout americano, né? Então você apresentou ao longo da sua página o e-book, você apresentou o script de vendas e apresentou o talão de pedidos, que a gente vai fazer esses ajustes, né? Ter uma imagem representando cada um, deixar um pouco mais visual e mais agradável de ler, e não nesse blocão aqui de texto onde tá tudo junto, tá meio difícil de ver, tá muito misturado. Você vai adaptar isso aí, beleza. Mas agora no seu checkout americano, no plano premium, você tem mais coisas. Você, além desses 3 itens, você tem ainda o e-book Cozinha que dá lucro, e você tem o modelo exclusivo de ficha técnica descomplicada. Esses 2 modelos aqui, eles não foram apresentados ao longo da sua página. E a gente está cobrando por eles aqui R$ 30 a mais do que no produto anterior. Percebe como não está sendo gerado valor suficiente para que a pessoa ela esteja disposta a pagar o upgrade? Tá muito cômodo para ela pagar R$ 9,90 para receber um e-book, mais o script de vendas, mais o talão de pedidos. Aqui não foi gerado valor suficiente para essa pessoa para ela entender que faz sentido e vale a pena para ela, ao invés de pagar R$ 9,90, ela pagar R$ 30 a mais, ou seja, ela pagar 4 vezes aquele valor, para daí ela pegar e ganhar um e-book extra e mais um modelo de ficha. Ela não está tendo um valor percebido para que ela faça o upgrade para o produto de R$ 39,90. Como que a gente faz isso? A gente vai apresentar na sua página, então, esses outros produtos. Então você vai, da mesma forma que a gente fez com os outros, de ter uma imagem, um título, uma descrição, a gente vai ter uma imagem, um título, uma descrição desse aqui, e uma imagem, um título e uma descrição desse aqui. E esses 2 aqui, você ainda vai colocar algo como, sei lá, se ele fosse vendido separadamente, ele custaria, por exemplo, R$ 50. E esse aqui, se fosse vendido separadamente, ele custaria R$ 20. Mas dentro da oferta aqui, eles entram aqui na sua oferta premium completa, são esses 2 produtos, mais o e-book, o script e o talão, por R$ 39,90. Então você precisa ancorar esses 2 produtos aqui para que a pessoa perceba que eles custariam sozinhos mais, bem mais do que ela vai pagar pelos 5 produtos aqui dentro do seu pacote premium. Você vai ter um mockup do e-book Cozinha que dá lucro, você vai ter ali exclusivo do pacote premium, e-book Cozinha que dá lucro, e você vai ter a descrição do e-book Cozinha que dá lucro. Embaixo você vai ter um mockup do seu modelo de ficha técnica, você vai ter lá modelo exclusivo de ficha técnica descomplicada, e daí que é o título, e depois você vai ter uma descrição desse modelo exclusivo de ficha técnica descomplicada. Tudo isso para ajudar a pessoa a perceber que pagar R$ 30 a mais faz sentido para ela, porque esses produtos aqui eles estão trazendo muito mais ganho do que se ela simplesmente comprasse o de R$ 9,90. Mas quando a gente coloca lado a lado uma oferta de R$ 9,90 e uma oferta de R$ 39,90, e principalmente quando a gente não apresenta aqui o diferencial desses 2 extras aqui, a tendência do nosso cliente é ir para de R$ 9,90, porque ela está muito mais barata que a outra, e porque aqui eu estou recebendo um e-book, mais um script de vendas, mais o talão de pedidos, eu estou recebendo 3 itens.
3 itens por R$ 9,90. Quando eu venho para outra ficha aqui, eu estou recebendo 5 itens, eu estou recebendo só 2 itens a mais e eu vou pagar R$ 30 a mais. Então, a gente faz aquela continha simples de padaria, sabe? É a continha simples de padaria. Se eu estou pagando R$ 9,90 por 3 produtos num pacote, eu estou pagando R$ 3,30 por produto. Se eu estou pagando R$ 39,90 por 5 produtos, eu estou pagando R$ 8 por produto. Então, por que eu vou pagar R$ 8 por produto se eu posso pagar R$ 13,90? Daí você tem, antes de entrar nos seus checkouts, eu vou dar uma olhada aqui, você tem aqui a sua garantia de 7 dias, ok? Uma descrição de quem somos nós, um botão de ação. O que eu faria ainda? Eu teria um rodapézinho aqui só para marcar que fechou a página, que ali termina a página mesmo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nos seus checkouts. Então, esse é o checkout de R$ 9,90. Você tem aqui um order bump, né? Negócio na cozinha, coração na mão, como parar de pagar incêndios e assumir o controle da sua marca. Ok. Você tem um order bump de R$ 9,90, ó. E aqui você tem cozinha que dá lucro 2.0, negócio na cozinha, coração. Ok, tem 2, né? Ah, inclusive tá mais barato aqui do que tá na sua página, né? Tá R$ 27,80, enquanto na página tá R$ 39,90. E aqui tá R$ 27,80. E daí quando a pessoa adiciona o 2.0, e aqui, daí a oferta ela chega até a R$ 47,60. Um ajuste imediato que você pode fazer aqui é, no momento que a pessoa... Primeiro, a diferença de preço, né? Isso aqui é uma correção urgente que você tem que fazer. Aqui tá R$ 39,90, lá tá R$ 27,80. Então, essa diferença vai causar estranheza e pode reduzir as suas vendas. Um outro ponto é, você tem aqui dois produtos que eles não são ofertados fora, né? Você poderia transformar, então, esses 2 produtos aqui num pacote de upgrade para a pessoa fazer quando ela chega aqui. Então, a pessoa clicou para fazer a compra aqui, ela recebe a oferta aqui embaixo para ela adicionar esse pacote de upgrade. Se você vai manter os R$ 39,90, então esse upgrade vai custar R$ 30. Se não, ele vai custar, se você quer manter ali os R$ 27,80, você vai colocar o quê? Uns R$ 18 por aí? 18, 17,90 eu acho que é. Então você vai botar ali ele por R$ 17,90 para a pessoa adicionar e ela não ter que sair daqui e voltar para a oferta anterior, né? Para a página anterior, para caso ela se arrependa e queira adquirir o Premium. Então você pode fazer aqui, upgrade para o pacote Premium, 17,90. Eu acho que é isso. Confere essa conta se faz sentido. 17,90. E daí sim, aqui o outro produto. Pelo menos você ajuda a aumentar a possibilidade de conversão, mesmo que a pessoa já tenha entrado aqui nessa sua oferta de R$ 9,90. Espero que essas dicas ajudem a Juliana, espero que também ajudem você, que não é a Juliana, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.